Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o nosso programa Espaço Diferente. É uma semana importante do ponto de vista social, mas a gente tem, antes de tudo, o agradecimento a você que nos escuta de perto ou de longe nas redes sociais. Mas a importância não só desta semana, como sempre, é levar informação séria, mas que diz respeito ao segmento de pessoas com deficiência. Eu quero agradecer a audiência de Igor, que sempre está nos ouvindo, nosso professor de artesanato CPDR, a Maria, a mãe da professora Mônica Dias, professora brailista, também aqui na Coab, e tantos outros e outras que estão sempre nos ouvindo, as comunidades aqui no SESI, o bairro do SESI, é importantíssima essa audiência que vocês têm aí, no Canavial, Bandeirante, Vila Rica, a zona rural aqui no Cira, que está nos ouvindo agora, a Tibia, pessoa com deficiência visual, sempre escuta essa rádio. Eu quero agradecer a você, a Tadeu, seu sobrinho, por sempre estar nos ouvindo. A toda a comunidade ribeirãoense, a gente quer agradecer. Hoje, o tema de hoje é um tema muito importante. Ontem foi feriado, o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu acho que é um tema que não pode só ficar num feriado ou num dia, o ano todo, como sempre. Tem temas e assuntos que a gente sempre tem que estar diariamente refletindo e fazendo com que. E nós temos o prazer, agradeço de antemão a Júlio Reynor, professor, que está aqui para falar um pouco sobre essa realidade do povo negro no Brasil e toda a sua trajetória. Bom dia, professor. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santana, ao pessoal aqui que trabalha no estúdio, né? É o povo de Ribeirão. Para mim, Luiz, é um prazer grande estar aqui conversando com você. É você que tem um trabalho de luta, né, de muita consciência nessa área da deficiência. Então, eu acho que nada melhor, né, do que um debate, uma conversa sobre esse tema, porque a questão da consciência negra no Brasil, o feriado, como você citou, não é um feriado de comemoração, né? É um feriado de reflexão, é um feriado de debate, é para parar o país um dia, pelo menos um dia no ano, para fazer um debate sobre isso nas universidades, nas escolas, né? Nos centros comunitários, nos movimentos sociais. Eu acho que é importante ter um dia, pelo menos um país de negros como o nosso, né? O Brasil, Luiz, é o segundo maior país de população negra no mundo. E se tirar o continente africano, o Brasil passa a ser o maior país de população negra no mundo. A gente só tem um país que tem mais negros do que o Brasil, que é a Nigéria, na África, né? Então, um país com uma população tão grande de negros, tirar um dia no ano para parar o país e discutir, debater essa questão da consciência negra no Brasil. Pois é, professor. A gente sabe que essa reflexão que você acaba de falar, ela traz a necessidade de a gente entender, você que está me ouvindo, talvez saiba, mas é importante sempre estar refletindo sobre essas trajetórias, mas essas realidades socioeconômica, cultural que a gente tem. Tudo isso começou, segundo a história, e você como professor de história pode nos ajudar, lá no Império, quando os escravos os negros começaram a vir para cá como escravos, começou a ter uma resistência por parte dos senhores de engenho, dos senhores daqui do Brasil, o próprio o Império, né, a coroa portuguesa. A coroa portuguesa tinha esse propósito de manter isso aqui e teve muito sofrimento com isso, muita gente morreu, né? Como foi, na sua opinião, esse início que a gente chama hoje de estrutural, de um racismo estrutural, é uma estrutura que foi criada até hoje? Na verdade, Luiz, a história que foi ensinada nas escolas na nossa época, e a gente estudou na época da ditadura militar no Brasil,
né? Porque nós estudamos o ensino fundamental e o ensino médio na época da ditadura militar. E naquela época não se passava a história como se passa hoje. Ainda não se passa como deveria passar. Portanto, nós tivemos uma história um tanto maquiada, né? Mas a verdade é que os portugueses, ao chegarem no Brasil, eles não sabiam o que fazer com tanta terra, porque Portugal, Luiz, é um país pequeno. Portugal é mais ou menos do tamanho de Pernambuco. E de repente, Portugal chega aqui e encontra um país continental, uma grande extensão de terra, né, como o Brasil, que é um país continental, e não sabiam muito o que fazer com tanta terra, mas viram que era terra que era uma terra produtiva, uma terra que, né, segundo a própria carta enviada ao governo português, que aquilo que se plantasse dava e tal. E aí eles viram aqui uma oportunidade de criar uma estrutura econômica para o mercado português, para o governo português, o Estado português, né? Como você disse, a coroa portuguesa. E aí eles implantaram um sistema de produção de cana-de-açúcar inicialmente. A cana-de-açúcar exige muita terra, exige um clima bom, porque exige sol, exige chuva, mas exige uma grande quantidade de mão de obra. E para isso eles buscaram algo que já existia na época, que era o mercado de escravos africanos, né? E o Brasil optou por isso, o governo português optou na época por isso e criaram aqui uma estrutura econômica muito poderosa em cima da cana-de-açúcar, depois do café, depois do cacau, do trigo, né? O algodão, enfim, mas inicialmente era cana-de-açúcar, depois café, né, no sudeste do Brasil, em Minas Gerais, a questão da extração do ouro na área de Minas. Então toda essa estrutura econômica ela foi construída com mão de obra escrava africana. Então a gente deve muito à África, deve muito ao povo africano, porque toda a construção de riqueza desse país na área de agricultura, e que foi a base econômica do Brasil durante 4 séculos, né? Isso foi construída com a mão de obra africana escrava e num processo de escravidão cruel, violenta, que era a escravidão brasileira, né? E que foi implantada, digamos, na construção da sociedade, de que o negro, na verdade, ele servia para isso, para trabalhar, para produzir, para que os brancos portugueses ricos pudessem usufruir dessa riqueza, e é assim até hoje. É importante você falar isso, porque eu estava vendo aqui, a gente sempre que vem se procura ler um pouco, em 1834 começou-se a ter atos legislativos por parte do Império, porque percebia-se que não ia poder segurar por muito tempo a escravidão no Brasil. Então houve um ato, uma lei criada, porque proibia os negros de estudar, de ir para a escola. Isso era muito, naquela época era o normal. E em 1850 foi criada a Lei de Terras, já prevendo a abolição, os negros iam ser libertos, proibia a venda de terra a negros e índios. Ou seja, havia já uma preparação do próprio Império com as preocupações da mão de obra escrava, que não ia ser tão escrava como antes. E aí como é que você vê essas leis, esses decretos, esses atos legislativos por parte do Império, já amarrando os negros, a população negra e parda, para ficar numa situação de miserabilidade sem ter o que fazer? Na verdade, os portugueses que aqui moravam e que se formaram aqui, os grandes senhores de engenhos, né, os grandes barões do café, os senhores de engenho aqui no Nordeste, na área da cana, que eram, na verdade, a aristocracia brasileira baseada na cultura portuguesa de dominação, né? Eles sempre tiveram muito receios, muito medo, na verdade eles morriam de medo, porque a história que é passada não mostra muito isso, Luiz, mas os negros africanos, eles nunca foram pacíficos, nem nunca aceitaram a escravidão com passividade. As pessoas ensinam na escola como se o negro não se rebelasse. O negro se rebelava, ele nunca aceitou a condição de escravos, e se organizavam e lutaram muito
por isso, né? Lutaram muito contra isso. Inclusive, você sabe que o dia 20 de novembro, que é esse feriado, é exatamente a data de morte de Zumbi, que é um grande referencial na luta do povo negro africano aqui no Brasil, na formação dos quilombos, né? Então, os quilombos, digamos, são as maiores expressões de resistência e de luta, né? Porque quilombos existiram em toda parte do Brasil. Inclusive, quando a gente estuda na escola, a gente acha que o quilombo dos Palmares é uma coisa única aqui. Não, existiram quilombos em todos os estados brasileiros. O quilombo dos Palmares foi o que mais se destacou, porque durou muitos anos, criou uma população de mais de 20 mil, né, pessoas morando ali, de escravos que fugiam e que buscavam refúgio lá, criaram uma estrutura de organização social independente, ou seja, o Quilombo dos Palmares estava formando um novo modelo de sociedade dentro do Brasil, mostrando aos portugueses que era possível criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, com justiça social, sem escravidão, onde as pessoas pudessem ter liberdade. E isso chocou a elite portuguesa e a elite brasileira, que já estava sendo construída aqui no Brasil, de maneira que eles tinham muito medo que os negros se organizassem e começassem a adotar o sistema de propriedade privada. Porque a propriedade privada, você sabe, a propriedade privada é, digamos, o grande esteio do sistema capitalista. Desde que o liberalismo surgiu na Europa, que a base do liberalismo é a propriedade privada. E quem é que tem que ser proprietário de terra? Os ricos, os grandes barões, os grandes senhores produtores de açúcar e tal. Não o povo, não o negro africano. Então, esse era um grande receio dessa elite, de que os negros pudessem se organizar, inclusive como proprietário de terra, né? É interessante falar sobre isso, porque até hoje a gente vai chegar nos dias atuais, da preocupação da elite brasileira hoje, ainda tem essa preocupação. Tá aí o MST lutando até hoje por um pedaço de terra para os trabalhadores, né? Isso é um reflexo ainda lá do período da colonização, do Império, como você falou. É um reflexo disso, né? Que até hoje há uma grande preocupação, né, da burguesia, digamos, aristocrática na área da terra, de que os trabalhadores tenham acesso à terra. É verdade. Uma outra coisa, professor, é a gente perceber que o Brasil tem todo esse histórico negativo, nesse déficit com a África e o povo africano, mas que durante esse período, eu queria que você fizesse essa reflexão também, com relação, por exemplo, a uma realidade que vivemos não só agora com o que acontece nos morros, porque começou, e o senhor deve saber bem disso, as populações negras nas cidades começaram a ocupar lugares que não tinham nenhum valor, que eram os morros, e aí surgiram as favelas, e surgiram todas situações de miserabilidade, repito, com relação ao povo negro. Isso é resultado, Luiz, você começou essa sua questão aí, é muito importante, né? É muito relevante, porque isso é resultado do processo de abolição da escravatura. Você sabe que a abolição da escravatura no Brasil aconteceu de forma muito irresponsável, né? Porque simplesmente, se você pega a lei da abolição, que é a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea tem 2 artigos. Como é que uma lei que acaba com a escravidão, uma estrutura tão grande, tão pesada que era a escravidão, uma lei acaba com isso com 2 artigos, uma lei de 1 página. Apenas passa a ser excluído o processo de escravidão no Brasil, era o artigo 1º, e o outro artigo era só, enfim, uma lei que não garantia nada aos novos cidadãos brasileiros livres. O que é que acontece? Quando os escravos ficaram sabendo, porque na época não havia tanta comunicação como hoje, né? O cara fica sabendo disso e ainda fica pensando, será que isso é verdade e tal? Quando essas notícias começaram a chegar nos engenhos e tal, de que os negros estavam livres pela Lei Áurea, os escravos fizeram festa,
Você sabe que a cultura africana é muito animada, alegre, é muito tambor, batuque, dança, capoeira e tal. E foram 3 dias de comemoração, de festa, parecia um carnaval. E depois de 3 dias, um escravo ficava olhando para o outro assim e dizia assim: nós estamos livres, e agora? Nós vamos para onde? Como é que você está livre se você não tem uma casa para morar, se você não tem um trabalho, não tem roupa, não tem dinheiro, não tem para onde ir? Então, é como se você pegasse o seu filho, quando completasse 18 anos, levasse ele para o centro de São Paulo, soltasse ele lá e dissesse: agora você está livre, meu filho, e voltasse para Pernambuco. O cara ia ficar ali em São Paulo, sem família, sem casa, sem dinheiro, sem estrutura, sem saber o que fazer, sem emprego. Então assim foram os negros, no dia 14, né, de maio. E ficaram sem saber para onde ir. E aí eles tiveram que procurar o quê? Os morros, sabe? Grandes centros como o Rio de Janeiro, né, as primeiras favelas surgiram exatamente com os escravos livres, porque não tinham para onde ir, começaram a fazer barraco nos morros e tal. E aí a elite agora começou a ficar preocupada com a violência, porque esses negros todos morando aqui perto da gente agora saíram tudo da zona rural dos engenhos, porque o castigo era muito pesado, a repressão era muito pesada, era muito dura. Os senhores de engenho castigavam violentamente os escravos, né? Então a conversa de todo tipo de tortura que existia na época contra os escravos, então eles saíram fugindo dos engenhos, uma grande parte, porque uma parte não tinha como fugir, porque não sabia para onde ir, preferiram inclusive pedir aos senhores de engenho para ficar na senzala. Teve negro que foi embora e que 3 dias depois voltou pedindo ao senhor de engenho: pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui mesmo na senzala, porque pelo menos ele tinha comida garantida e tinha um lugar para dormir, apesar dos castigos do trabalho pesado e tal. Mas muitos que já tinham em si aquela grande vontade de ser livre foram para as cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo e as capitais brasileiras e procuraram as periferias para poder habitar, morar, fazer um barraco de madeira, de tábua, de plástico, de qualquer coisa para morar. É assim a origem das favelas nas grandes cidades. E esses negros ficaram à margem, literalmente à margem da sociedade, como estão até hoje, né? Se você vai ao Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, uma das cidades mais bonitas do Brasil, mais belas capitais brasileiras, o Rio de Janeiro. No entanto, você tem uma dicotomia muito forte. Quer dizer, até determinada área é uma elite que mora dali para frente, é uma favela onde estão lá jogado o povo, né, vivendo todo tipo de violência, de injustiça social e tal. Então, isso é o resultado de um processo de abolição que foi irresponsável, porque não indenizou o escravo, não deu a ele a menor estrutura para ele viver. Você ficou livre, mas não recebeu nada, não teve indenização nenhuma, você trabalhou a vida toda e não recebeu nada por isso. Né? Então você tem que começar do zero, literalmente do zero. Foram jogados às margens e para a periferia da sociedade e tiveram que, com muita luta, porque aí o negro é valente, o negro é lutador, trabalhador. O povo africano realmente resiste com muita força até hoje, né? Como resistiram desde a época da colonização, e continuam resistindo até hoje. Mas a grande origem das grandes favelas foi exatamente a irresponsabilidade de ter se criado uma lei de abolição da escravatura, sem dar ao escravo, que agora era livre, né? Livre entre aspas, sem nenhuma estrutura para começar uma vida normal com a construção da sua família. E isso é um reflexo que está claro até hoje. Você viu agora há pouco no Rio de Janeiro, a sociedade brasileira, o Estado do Rio de Janeiro agindo, matando 120 pessoas, que sejam bandidas ou que não sejam bandidas, mas matar no Brasil, a gente não tem ainda pena de morte, né, aqui no Brasil para se fazer isso. Eu acho que o Estado tem que buscar outros meios de se resolver essa questão da violência e nem sempre a necessidade ou a providência deve ser também com violência. Muito bem, estamos conversando com Júlio Renaud, professor, falando, refletindo sobre a questão da população negra no Brasil, com relação à contribuição do povo negro à cultura desse país. É muito rica, não só na Bahia, no Brasil inteiro,
Como é que se dá esse processo cultural da religião afro, mas também de todo esse processo cultural que nós temos, essa riqueza que os negros trouxeram para o Brasil? Na verdade, Luiz, a cultura brasileira ela é construída em cima da cultura africana, né? Os africanos influenciaram em tudo na formação cultural brasileira. Isso na música. Você vê esse ritmo que estava tocando agora, é um ritmo africano, né? Você vê o carnaval brasileiro, que é muito conhecido no mundo inteiro, a alegria do povo brasileiro, a grande manifestação de alegria que nós temos, isso vem do povo africano. Eu lembro bem quando os meninos de São Caetano, que formaram uma grande orquestra que tomou conta do Brasil e saiu para fora do Brasil e tal, quando eles foram tocar em Paris, antes deles começarem a apresentação dos meninos de São Caetano, a orquestra dos meninos de São Caetano, ali no agreste de Pernambuco, eles passavam um vídeo de 7 minutos mostrando a realidade daqueles meninos, a vida deles no dia a dia, na dificuldade, da fome, da seca e tudo. E os franceses ficavam impressionados porque, com tanta miséria que estava sendo mostrada naquele vídeo, os meninos eram tão felizes, eram tão alegres e tão sorridentes, né? Eles não conseguiam entender essa realidade deles, né? Essa alegria que eles passavam, porque diante de uma realidade tão miserável que eles viviam, eles eram alegres, sorridentes e demonstravam felicidade. Então, essa alegria vem do povo africano, né? E a África, inclusive aqui no Brasil, eles dão uma grande contribuição na culinária. Você vê a comida brasileira, né? Em boa parte delas vem da África, sobretudo aqui no Nordeste, né? A comida nossa africana, a comida nordestina tem essa base africana. Na própria língua portuguesa, Luiz, é interessante a gente ver isso, porque na língua portuguesa, eu tive há alguns anos atrás em Portugal, e o português falado em Portugal é muito diferente do português falado no Brasil. Porque muitas palavras no português brasileiro, que a gente fala aqui no Brasil, não existem nem em Portugal, no português de Portugal. Porque foram palavras africanas, palavras indígenas, mas sobretudo africanas, que foram incluídas na nossa língua, né? Por exemplo, banguela, né? Caçula, moleque, fubá, muvuca, marimbundo, quintanda, né? Dendê, cafuné, xingar, fulano xingou, não sei o quê. São palavras que não existem no português em Portugal. Entendesse? São palavras que não existem. Candomblé, né? Candomblé é uma palavra realmente africana e da religião africana. Mas assim, muitas palavras, por exemplo, na comida, acarajé, você não vai escutar isso em Portugal, né? Bunda é uma palavra tão comum no Brasil, não existe na língua portuguesa lá em Portugal. Porque são palavras que vieram do linguajar, mesmo da língua africana, do falar africano, né? Que deu essa contribuição para a gente. Então nós temos uma grande dívida com os africanos na contribuição da nossa cultura, né? Na dança. Você vê a capoeira, né? A capoeira é uma luta e ao mesmo tempo uma dança africana que está presente até hoje na nossa cultura, né? Que houve uma época que era proibida, né? Era proibido porque a capoeira era uma arte marcial, né? E o cara que dominava a capoeira poderia dominar aqueles capatazes todos dos senhores de engenho, né? Eles lutavam muito bem. Então eles disfarçaram para uma dança que era uma forma de você disfarçar que era uma arte marcial e ser autorizado pelos senhores de engenho para que eles praticassem aquela dança e tal, né? Foi proibido durante muito tempo no Brasil a capoeira. Então a grande dívida com os africanos, com a construção da cultura brasileira é muito grande em todos os sentidos, na economia, na arte, na música, na dança. Então, e essa dívida, Luiz, é impagável.
É impagável. O Estado brasileiro não tem condições de quitar a dívida que tem com o povo africano. Por isso que os governos mais progressistas, com mais sensibilidade para as questões sociais, criaram as políticas de cotas. Porque as políticas de cotas, exatamente, é uma maneira do Estado brasileiro diminuir um pouco o débito que tem com o povo negro africano brasileiro, com a população afro-brasileira, né? Porque mais não é povo africano, né? E que tem pessoas que são contra a lei de cotas, né? Algumas, não sei se brancos, mas criticam, mas é uma forma, como você está dizendo, de diminuir. Com certeza. É porque é o seguinte, como a gente está discutindo aqui que nós temos um racismo estrutural, então o racismo estrutural está exatamente na estrutura da construção da sociedade brasileira. Se você pegar Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, ele vai estar lá fazendo uma discussão sobre como foi inicialmente a construção da sociedade brasileira, e ela é construída exatamente em cima do homem branco que manda e do homem preto que obedece, né? Então, essa estrutura social, de construção social, baseada na exclusão do negro, ela está muito viva até hoje. Então, de certa maneira, a gente acaba excluindo, né, nós como sociedade brasileira, acabou excluindo o negro, né, das universidades, de acesso à escola, de acesso às instituições, de alguns cargos no Brasil. Você vê que o Supremo Tribunal Federal até agora teve um negro que foi indicado para o Supremo, porque nós somos excluídos, né? A verdade é essa. Então, o negro no Brasil que quer lutar contra a exclusão e quer vencer isso, ele passa até ser visto pela burguesia como um subversivo, né? Um agitador, um desobediente. Então, a política de cotas, ela vem exatamente para diminuir isso. É uma maneira de dizer assim, peraí, vamos dividir um pouco esse bolo aí. Porque você sabe que a educação brasileira, Luiz, eu sou professor, eu me aposentei esse ano, mas passei 42 anos dentro das escolas em sala de aula, tanto no ensino público como no ensino superior, né? Eu me aposentei na faculdade de Vitória Santo Antão, na FAINTVISA, que hoje é Univisa, trabalhei 27 anos lá. Então, de maneira que eu posso dizer com muita consciência e com muito conhecimento de que a educação brasileira, ela é excludente, ela exclui, né? Ela é uma educação elitizada. Então você vê as universidades públicas que deviam estar à disposição do povo mais simples, mais pobre, o trabalhador, aquele mais assalariado, a Universidade Federal, né, as universidades públicas, as estaduais, as federais, eles acabam sendo instituições que estão lá à disposição da burguesia. Obviamente que tem uma área de cursos mais ligados ao social, mas existem aqueles cursos de base elitizada, como, por exemplo, medicina, engenharia, direito. São cursos em que o povo tem mais dificuldade de chegar. Você não acha que essa inclusão de negros nas universidades tem sido, digamos assim, não uma reparação, nem vai pagar essa dívida que a gente tem comentado aqui, mas já é um sinal de que pode sim ter médicos negros, engenheiros negros, né? Claro. Isso pouco, é muito pouco, deveria ter mais. É pouco, mas já isso não vem de graça, isso é resultado de luta. Sim. De luta do movimento social, do movimento de luta dos negros, do movimento da sociedade, os movimentos sociais como você tão bem conhece, são muitos anos de luta para que o Estado, ao ter governos com mais sensibilidade social, acabam abrindo para essa política de cotas. E que eu acho que ainda é pouco. Entendeu? Hoje já tem cotas para negro, para indígena, para aluno de escola pública e tal, para deficientes, né? Existem cotas. E essa política de cota, Luiz, ela é extremamente necessária. Extremamente necessária. Porque é uma forma
ainda mínima do Estado brasileiro é diminuir o débito com essa população. E como a gente aqui conversou antes, é incrível porque você tem que ter cota para negros, que é a maioria do povo brasileiro. Exatamente. Ou seja, a gente devia ter cota para branco, que é minoria, né? Mas tem cota para negro, que é a maioria da população brasileira. Quer dizer, o maior país de população negra no mundo, fora da África, que é o Brasil, é preciso ter uma política de cota para que o negro chegue na universidade. Isso é inaceitável, né? Qualquer pessoa de bom senso, que tenha o mínimo de sensibilidade social, o mínimo de conhecimento intelectual, para entender que é algo quase que inaceitável para qualquer pessoa que tenha o mínimo, né, de bom senso e de consciência política. Pois é. A gente percebe, professor, também que, independente de tudo isso que está sendo dito, há uma realidade, um sentimento, uma cultura brasileira de ver o povo negro como inferior. Isso foi desde o início, quando cientificamente falava-se que o negro era inferior do ponto de vista até, servia para o trabalho, como foi escravo e tudo mais, justificando toda essa crueldade de 350 anos a 400 anos de escravidão no Brasil. E que hoje nós vivemos, eu não sei se o senhor concorda, nós vivemos as sequelas desse tempo, nos dias de hoje, porque, por exemplo, uma cantora que já tem uma história de tragédia com Alcione Marrom, Gilberto Gil, sofreram muito para chegar onde chegaram, mesmo sendo um talento que tem. Eu digo esses dois, mas com certeza outros. Na cultura, na educação, no acesso ao conhecimento, como o senhor vê essa possibilidade de uma perspectiva melhor para o futuro? Olha, eu vejo que está avançando. De certa forma, tem avançado, né? Se a gente comparar o século XIX, século XX, século XXI, você vai vendo que muito lentamente, mas a gente tem já alguns avanços. Essa política de cotas é uma prova disso, né? De que o negro está conseguindo, de alguma forma, muito lentamente, conquistar espaços, né? A gente sabe disso. Mas há ainda um grande preconceito no Brasil. O preconceito no Brasil, Luiz, ele é implícito, é pior do que, por exemplo, o racismo que existia na África do Sul na época de Mandela. Porque na época de Mandela, lá na África do Sul, o racismo era institucionalizado, era legal, havia leis. Você podia chegar numa praça, num restaurante, ou num ponto comercial, numa loja, e tem uma placa na frente assim: é proibido entrar negros nesse ambiente de acordo com o artigo tal da lei tal. Era uma coisa institucional. No Brasil não existe isso, não tem lei proibindo o negro entrar em canto nenhum. Mas o preconceito, ele é cultural, que é pior. Tem lugares que o negro sabe que não pode entrar, que se for pobre, se for da sociedade periférica, das comunidades, ele sabe que aquele ambiente não cabe. Ele é barrado de forma implícita, as pessoas não assumem. Quando um negro manda um currículo para uma empresa, a empresa não diz aí que não vai contratar ele porque ele é um negro. Está entendendo? É pior, vai ficar ali enrolando ele, dizendo que no momento não tem vaga, quando tiver vai mandar chamar, não sei o que e tal. Então, há um grande preconceito, e esse preconceito é cultural. Às vezes as pessoas fazem até de forma inconsciente. Você vê que tem ditados populares no Brasil que as pessoas falam sem ter o mínimo de consciência que estão contribuindo para o racismo estrutural. Né? Você diz assim: eu estava ontem na festa ali na rua, de repente a coisa ficou preta. Começou uma briga e meteram a faca em um, não sei o que e tal. A coisa ficou preta. É uma expressão racista. Você faz isso sem perceber, né? Você diz assim: ó, aquele cidadão ali tem 5 filhos, mas aquela ali é a ovelha negra da família. Ou seja, aquele é o filho complicado, que deu problema, que se envolveu com droga, não sei o que. É uma ovelha negra na família. Quer dizer, quando você diz isso, você não diz achando que você está sendo racista. Você diz como uma forma, expressão cultural brasileira. Entendeu? Então, as pessoas falam as palavras e acabam contribuindo para o racismo estrutural, por isso que é estrutural, porque está contido, implícita
na construção da sociedade e na cultura brasileira, que você já faz sem perceber, né? De repente você está contribuindo de forma até inconsciente, né? Como diz Paulo Freire, existem os inconscientes úteis ao sistema excludente, que fazem sem nem perceber, o que é cultural, né? Então, alguns ditados, algumas piadas, né? Algumas expressões racistas que a sociedade faz sem ter nem noção que está fazendo, mas faz como um processo cultural, estrutural da sociedade brasileira. Muito bem. Professor Júlio, estamos chegando ao final. Eu quero lhe agradecer, em nome de todos que fazem o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão, CPDR, pela sua vinda aqui conversar conosco, esse bate-papo, não é uma entrevista, mas é um bate-papo, falar sobre um tema tão importante. As palavras finais de agradecimento nosso, em primeiro lugar, e fique à vontade. Luiz, eu que agradeço aqui ao seu convite, né? Para mim é um prazer grande conversar um pouco sobre isso. Eu acho que esse é um tema que deve estar em pauta sempre, como você iniciou na sua fala aqui. É um tema que deve estar em pauta sempre, né? O racismo, o preconceito, a exclusão, né? Você que tem uma luta nessa questão da inclusão e contra a exclusão nesse país, sabe que é um debate que não deve parar, é um debate que deve estar em todos os ambientes, em todas as esferas que puderem ser exploradas nesse aspecto, né? Então eu que agradeço aqui à Rádio Santana, aos funcionários aqui da rádio, né? Meu amigo J. Neto, que é o grande, digamos, comandante disso tudo aqui, e a você, Luiz, que está aqui há 11 anos fazendo esse programa. Eu acho que você é um marco nessa luta, né, em defesa dos deficientes e em defesa da inclusão. Então a inclusão não é só com o deficiente, é a inclusão do negro, a inclusão do pobre, a inclusão do filho do trabalhador, né? E é isso. Eu fico muito feliz de alguma maneira ter contribuído aqui com esse debate, com essa conversa, com esse bate-papo, como você falou. E estou à disposição sempre que você precisar. A gente pode, tanto aqui como lá no Centro, né, de Deficiência, né, do CPDR, sempre que você precisar, eu estou aí à disposição. E agradecer a paciência do ouvinte da Rádio Santana, o povo de Ribeirão, né, que é a minha cidade, e que eu tenho o maior prazer de sempre estar aqui, viver aqui, ter nascido aqui, criado aqui e vivido aqui até hoje. Muito bem, obrigado, Júlio Renaud. Professor, antes de encerrar, eu quero dizer que na próxima semana, como hoje, o programa está imperdível. Nós vamos falar de uma situação, de um personagem dessa região da gente. O Diácono Duran vai estar aqui, já confirmou, para falar sobre, Júlio, o centenário de Dom Acácio Rodrigues Alves. Ele que vai estar fazendo lançamento em todas as paróquias e está vindo aqui de hoje a 8 para conversar sobre esse tão bonito legado de Dom Acácio na Diocese Palmares. Está aqui para conversar conosco. A você, muito obrigado, ouvinte, um bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Já imaginou de onde vem a luz de um cego?